Salve, salve, meu amigo vestibulando, minha amiga vestibulanda, seja bem-vindo ao nosso pré-prova de Biologia para o Vestibular URGS 2022. Aqui eu vou trabalhar os principais conteúdos, o que pode ou não pode cair nessa prova, visto o estudo feito nas provas nos anos anteriores. Tá com lápis, caneta, papel para anotar todas essas dicas? Então vem comigo. Vamos começar então. Olha só, antes de a gente começar com essas dicas, vamos prestar atenção em alguns detalhes que são importantes para esse pré-prova, tá? Olha só, ponto importante, você que está com esse material em mãos, certo? Que está junto com esse nosso pré-prova em vídeo, ele apresenta alguns detalhes da organização da prova. Diferente dos concursos anteriores, este Vestibular URGS 2022, ele vai ser distribuído em 2 dias. Olha só, no dia 12 de fevereiro e no dia 13 de fevereiro. No dia 12 de fevereiro, olha só, você vai ter a partir das 15 horas as disciplinas de História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e a Redação. Você vai realizar essas provas em um tempo de 5 horas e 30 minutos. Agora, no dia 13, que é no domingo, Biologia, Física, Geografia, a Língua Estrangeira e a Química. Também realizado esta prova em um tempo de 5 horas e 30 minutos. Dani, dá tempo de fazer todas essas questões? Vai dar. Sabe por quê? Porque a prova teve que se adequar, visto a pandemia. Esse ano nós não teremos 25 questões como nas provas anteriores por disciplina. Esse ano as provas terão 15 questões de múltipla escolha, fora a redação, que é o seu tema específico. Tá bom? Então, lembrando, diferente dos outros anos, esta prova terá 15 questões por disciplina. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. É muito importante que vocês vão ter... Isso aqui está tudo no edital, no manual do candidato, tá? Então, vocês vão comparecer até às 14h30. E o que vocês vão ter que ter em mãos? O documento de identificação, a caneta azul ou preta, tá? E ainda, pessoal, vocês vão ter que lembrar de um detalhe importante: máscara e a água. Vocês não vão ter acesso aos bebedouros, segundo o manual do candidato. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou começar com alguns dados que são importantes para nós começarmos a trabalhar as dicas de biologia a partir daqui. Pronto? Vamos lá. Bom, olha só, eu trago alguns dados que são importantes para ti, tá? Eu mapeei as provas dos últimos anos, desde a prova de 2010, certo? Até a última prova de 2020. Dado os conteúdos que são trabalhados nessa prova. E aqui a gente consegue ter mais ou menos dos conteúdos que aparecem mais ou menos nas provas, tá? Disparado, os conteúdos que mais aparecem estão dentro da citologia. Normalmente os conteúdos que abrem a prova. Lá anteriormente, com 25 questões, eram as 5, 6 primeiras questões da prova. Tu pode ver que a citologia ela vai ter 5, 6 questões. Olha, em 2011 nós tivemos 7 questões, tá? Em seguida, nós temos a ecologia, que normalmente é o conteúdo que fecha a prova. As últimas 4 questões da prova, tá? Então veja que a gente sempre tem uma média, ó, 2019 foi atípico, teve 6, 5 em 2018, mas ó, se tu observar, normalmente a média é 4. Então os dois conteúdos que mais vão cair na tua prova são eles, citologia e a ecologia. Em seguida, nós temos conteúdos como, ó, botânica e zoologia, que caem como, ó, 2 a 3 questões na prova. Tá? Seguimos, porque depois vem a genética, tá? Genética sempre são conteúdos que elas aparecem ou de forma conceitual
ou a resolução de cálculos genéticos, tá? Bom, temos em seguida a parte relacionada à histologia animal e a parte de seres vivos, fungos, reino Monera, vírus, reino protista, classificação dos seres vivos. A prova gosta de evolução. Normalmente as questões de evolução, elas vêm junto com as questões de genética, junto que eu digo na sequência das questões de genética. E normalmente não são questões fáceis. Então aqui a gente consegue ter uma ideia de como é que é o comportamento da prova da URGS em relação à distribuição dos conteúdos. Tá bom? Então tá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar de forma específica como cada um desses conteúdos podem ser trabalhados e o que a gente pode esperar nessa nossa prova, nesse nosso vestibular da URGS 2022. Vamos lá então, vamos começar falando sobre a ecologia, conteúdo esse que é obrigatório na prova da URGS e ela representa no total das questões 16% da prova, tá? Bom, então o que a gente consegue perceber? Eu trabalhei alguns conteúdos aqui como cadeia e teia alimentar, veja que é um conteúdo que sempre aparece nas provas, só não caiu em 2013, mas é um conteúdo quase que obrigatório na tua prova, tá? As relações ecológicas, ó, elas apareceram e depois, ó, ficaram 13, 14, 15, 16, 17 sem cair. Aí voltou a aparecer novamente. O que eu quero que tu preste atenção aqui? Caiu 3 anos, ficou um tempo sem cair. Caiu mais 3 anos. Porém, relações ecológicas é um conteúdo que as provas em geral gostam de trabalhar, porque ela aparece com uma situação problema e aí tu pode, a partir dele, identificar qual é que é a relação que os seres vivos estão estabelecendo, que é isso que as questões trabalham nas suas alternativas. Então, sim, pode aparecer, tá? Ecologia de populações não é um conteúdo que cai muito, tá? Ó, caiu 2013, 2017 e 2019. Pode aparecer no vestibular 2022? Pode sim, tá? Mas, o que eu quero que tu preste atenção aqui? Um conteúdo, ó, sucessão ecológica, recém caiu no último vestibular. Então a probabilidade dele é bem baixinha de cair, né, sobre sucessão primária, sucessão secundária. A probabilidade é bem baixa. Onde é que eu quero que tu foque aqui, ó? A parte dos ciclos biogeoquímicos. Ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. Todos esses ciclos que eu falei, eles podem estar relacionados com questões de impacto ambiental ou sustentabilidade, tá? Que são temas bem atuais. Por exemplo, se eu pegar as questões do ciclo do nitrogênio, por exemplo, eu posso trabalhar com uma questão altamente conteudista, falando sobre a fixação, sobre a nitrificação, a desnitrificação, quem são os organismos envolvidos, os processos pelos quais eles desenvolvem as suas vias metabólicas. Porém, no ciclo de nitrogênio eu posso falar sobre adubação verde, que é uma questão relacionada à sustentabilidade, o aumento da produtividade de grãos, em relação à fixação do nitrogênio para as leguminosas. Então dá uma boa revisagem na parte do ciclo do nitrogênio, tá? Bem como as suas aplicações. Claro que a gente tem que lembrar que ela pode levar a um desequilíbrio também, tá? Com os mecanismos de adubação, tá? De forma artificial, que pode levar à eutrofização dos ambientes, enfim, tá? Outro ponto importante é a questão relacionada aos biomas. Questão bem conteudista, tá? A identificação dos biomas. Veja que sempre aparece nos últimos anos, desde 2017, uma questãozinha sobre biomas. Então, cuidar de falar sobre quem? O Pantanal, que foi uma área que sofreu as queimadas, enfim, perda de biodiversidade, a Amazônia, floresta de Mata Atlântica, os nossos pampas, tá? Com floresta de araucárias também, enfim.
Lembrar das características, fauna, flora, tá? Todos esses detalhes. Só que eu quero que tu preste mais um detalhe aqui na ecologia. Impacto ambiental. Veja que é uma tendência na prova da URGS, só que na última prova não caiu. Pô, então a probabilidade, visto as provas dos últimos anos, é que caia aqui. Tá? Então cuidar bastante com a questão de impacto ambiental. Não vai cair de 4 a 5 questões, porque nesse ano nós temos 15, mas eu posso esperar pelo menos de 2 a 3 questões de ecologia. Onde é que eu focaria aí então? Teia e cadeia alimentar, a transferência de energia nos níveis tróficos, nos ciclos biogeoquímicos, nas relações ecológicas e finalizaria com o estudo de biomas e impacto ambiental. Aqui quase que certo que vai cair o impacto ambiental. Se tiver um tempo de dar uma revisada ainda, dá uma revisadinha dentro daquela parte dos ecossistemas aquáticos também. Tá? É importante porque daí tu vai estudar dentro do impacto ambiental, por exemplo, a parte de eutrofização, magnificação trófica, enfim, tá? Cuidado que a URGS gosta de dentro do impacto ambiental trabalhar as questões relacionadas ao lixo, ao desmatamento, todos são temas recorrentes na prova da URGS. Então o primeiro conteúdo que tu vai revisar é ecologia com todas essas dicas que eu te dei agora. Olha lá o que nós vamos começar a revisar agora. O conteúdo é a genética. Eu posso esperar de um total de questões até 9% aí ela representa na nossa prova, tá? É claro que aí eu posso ter de 1 a 3 questões na prova em condições normais, tá? Porém, essa prova de 2015 eu vou esperar no máximo 2 questões. No máximo 2 questões, tá? Bom, o que eu acho que é importante a gente saber aqui? Onde é que está a maior probabilidade? Na primeira lei de Mendel, tá? Primeira lei de Mendel. Porque veja que a primeira lei de Mendel, ela tem um certo apelo, mas não cai na prova de 2019 e não cai na prova de 2020. Nós não tivemos a prova de 2021, né? Prova de 2022, a probabilidade dela é alta. E o que esperar da primeira lei de Mendel? Bom, vamos lá. Cálculos de probabilidade, análise de heredogramas. O que a gente vai ver aqui também? O chamado, olha só, o chamado cruzamento teste. Sempre importante, tá? Lembrar da diferença entre dominância completa, dominância incompleta, tá? A URGS tem um conteúdo que ela gosta de trabalhar, e é uma das únicas universidades que trabalha isso, tá? Com os chamados alelos múltiplos, tá? Ela gosta de trabalhar mais de um alelo e que você organize uma escala de dominância desses alelos, tá? Visto os cruzamentos que são feitos entre eles. A segunda lei de Mendel recém caiu, ó, e caiu em 2 questões. Inclusive, uma delas era uma análise de heredograma. Então, a probabilidade de cair a segunda lei de Mendel, ela é bem menor, tá? Cromossomos sexuais. Bom, o que eu posso esperar dos cromossomos sexuais? Aqui, eu posso esperar para esta prova, então, uma questão que trabalhe, por exemplo, sistema XY, tá? Com a herança ligada ao sexo e sistema ZW, que é aquele que a gente encontra em aves, tá? Então, há uma probabilidade alta, maior probabilidade, primeira lei de Mendel, tá? Segunda, cromossomos sexuais. Só que aqui vai uma dica aí importante. A URGS já cobrou questões relacionadas a linkage. Veja que desde 2010 não cai linkage na prova da URGS. Então, sabe o que eu acho interessante? Que tu tenha no teu estudo e na tua organização a revisão feita para este conteúdo.
Saber identificar quando os genes estão distribuídos em um cromossomo em posição cis ou posição trans. Saber identificar em linkage a formação de gametas, genótipos parentais e recombinantes, bem como os mapas gênicos. Tá? Então, linkage não é um conteúdo difícil dentro da genética, mas pode cair. Então, tu tem que estar antenado com isso, tá? Olha a dica. Primeira lei de Mendel, cromossomos sexuais. Se não cair cromossomos sexuais, te prepara para linkage, porque ela pode ser uma surpresa na tua prova. Vamos lá então, chegamos no momento bem importante do nosso pré-prova, porque agora nós vamos falar na citologia e como a gente viu no início do nosso pré-prova, ele é o conteúdo que normalmente abre as provas, ou seja, os primeiros conteúdos das provas, e é o conteúdo que tem maior expressão, ou seja, maior volume de questões. Em uma prova normal, são até 5 a 6 questões de citologia, daquelas 25. Agora em 15 questões, bom, a gente já vai diminuir isso. Eu posso esperar abrindo minha prova 3 questões, tá? Então o que eu posso esperar da ecologia, da citologia aqui? Começamos, tá? Conteúdo que eu acho que é muito importante a gente analisar sempre são os chamados compostos orgânicos e inorgânicos. Sais minerais, vitaminas. Qual a importância e o que provoca a sua carência? O que é um carboidrato? O que é um lipídio? Quais são os problemas que os lipídios podem provocar? Aumento de obesidade, enfim, tá? Proteínas. A prova adora a questão quando ela fala sobre aplicação enzimática, ó. Alta probabilidade. A prova da URGS gosta desse conteúdo, tá? Segundo conteúdo que eu acho que é importante tu analisar, ácidos nucleicos. Meu Deus, toda a prova é quase que uma regra cair. É só a gente perceber aqui, ó, não teve em 2011, não teve em 2014 e não teve em 2019. O resto sempre caiu, pelo menos uma questão. Só que dentro dos ácidos nucleicos tu pode trabalhar as características de DNA e RNA. A gente pode trabalhar o dogma central da biologia molecular com a duplicação do DNA, né? Quem são os pares de bases que são complementares, bem como o RNA. A gente tem que lembrar que o RNA sofre o splicing, né? Que são os cortes e retirada das regiões intrônicas. A gente só fica com as regiões de exons. E por fim, a tradução, tá? A tradução ela pode ser feita de uma forma muito inteligente, como por exemplo, nessa prova de 2018 aqui, que é uma questão fantástica falando sobre uma sequência normal e uma sequência que sofreu mutação na troca de um aminoácido por outro, e aí a gente vai ter que utilizar o código genético degenerado, onde os códons são sequências para aminoácidos específicos, tá? Ótimo. Para as questões de ácidos nucleicos, eu acho importante você estudar aqui também e revisar a parte de biotecnologia, tá? O que é a clonagem, o que é um transgênico, o que é um PCR, tá? Que é a reação da polimerização em cadeia de uma sequência específica de DNA ou RNA, tá? Isso é analisado por eletroforese depois, enfim. Mas analisar isso. Cuidado com essa técnica nova, que é o CRISPR-Cas9, que é uma sequência que consegue editar, é uma técnica que consegue editar o DNA, tá? Um outro conteúdo que eu acho importante, olha o que eu coloquei, ó. Sempre cai, que são as organelas, tá? Então a função das organelas, a URGS gosta muito de trabalhar a função integrada das organelas, tá? A função de um ribossomo com retículo endoplasmático complexo golgiense. Lembrar da função dos lisossomos na digestão celular,
enfim, até do citoesqueleto que já caiu a diferença entre microfilamentos e os microfilamentos e os microtúbulos. Bioenergética, tá? Bioenergética, onde é que tu vai focar no teu estudo? Fermentação e respiração celular. Sabe por quê? Porque essa questão caiu aqui, falou sobre fotossíntese. Então a probabilidade de cair é bem menor, tá? E também recém caiu a questão de divisão celular, tá? Veja que é um conteúdo que fazia anos que não caía e recém caiu. Então a probabilidade de cair também ela é menor. Onde é que eu foco em 3 questões aqui? Ácidos nucleicos, organelas, bioenergética, tá? Nessas 3 questõezinhas aqui. Agora, o que eu também vou revisar? Compostos orgânicos, que pode ser uma surpresa, tá? E tem um detalhe aqui que eu gostaria que tu desse uma boa de uma revisada, que aqui dentro de membrana plasmática, faz tempo que não cai aquelas questões de osmose, tá? Normalmente a URGS, quando ela trabalha essas questões de osmose, ela trabalha em situações onde ela aumenta o nível de dificuldade de uma questão que de um conteúdo que é fácil. Então tu tem que estar bem ciente do transporte de solvente dissoluto, tá? Quando eu falo de soluto, eu falo dos processos de difusão, seja ele simples ou facilitado, e dissolvente eu falo da osmose. E aí eu vou ter que identificar o que é meio hipertônico e o que é meio hipotônico. Tá bom? Cuidado com osmose, cuidado com membrana plasmática. Tá certo? Vamos lá para as dicas então? Ácidos nucleicos, organelas bioenergéticas para fermentação, respiração celular, e eu gostaria que tu ficasse também com a membrana plasmática. Tá? Lembra que eu tenho 15 questões agora, então eu espero 3 questões aí, certo? Uma média de 3 questões. Cuidado, citologia vai estar na tua prova, normalmente abrindo a tua prova. Abriu a prova, começou a biologia, citologia vai estar ali. Vamos lá para o nosso próximo assunto? Tá pronto? Então vamos lá. Esse assunto eu sei que tu gosta bastante de estudar, que é a chamada fisiologia humana. Mas a probabilidade de cair fisiologia humana vai ser baixa, ó, a probabilidade. Normalmente numa prova de 25 questões cai uma, no máximo 2 questões, tá? Bom, e se caem 2 questões, normalmente uma das questões ela está relacionada com a histologia. Se a gente for analisar aqui, ó, veja como é baixo o índice de questões de fisiologia humana. Cai muito pouco. Na última prova caiu uma questão sobre o sistema excretor, sistema urinário. E aí tinha uma relação ainda com o sistema endócrino, enfim. Bom, mas o que eu posso esperar então da fisiologia humana? Olha só. Dentro da fisiologia humana, o que tu vai analisar aqui? Lá em cima, ó. Dentro da fisiologia humana, então, eu posso esperar, então, a probabilidade que não aparece muito nos últimos anos, mas a gente falar sobre, ó, sistema circulatório, as válvulas do coração, a anatomia, a grande e pequena circulação, quem são os vasos sanguíneos que levam o sangue arterial e o sangue venoso, tá? Estudar também ainda o sistema integrado, lá no sistema endócrino, por exemplo, uma relação dos hormônios, a sua função. O sistema nervoso também sempre muito importante, a prova da URGS gosta do sistema nervoso. E aí do sistema nervoso, saber a diferença entre sistema nervoso central, o periférico. E no sistema nervoso central, lembrar das partes dos órgãos que formam o encéfalo, tá? Ainda eu estudaria o sistema digestório. Tá? O sistema digestório que é um sistema complexo, tá? E cada um dos órgãos apresenta um pH diferente, porque as enzimas atuam nos processos metabólicos no seu ótimo de pH. Lembrando, boca com a ptialina pH 7, estômago
com a pepsina pH2 devido ao ácido clorídrico. Lá no intestino delgado, que apresenta as microvilosidades, pH8 devido ao bicarbonato de sódio eliminado junto ao suco pancreático. Então, todas as características que podem ser envolvidas aí, até que uma questão experimental, tá certo? Se cair, vai ser uma questão só. Ai, 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 conteúdo importante agora. Mesmo a gente olhando para cá e tô olhando para o teu material aí, 4% para as questões de parasitismo e saúde pública. Dani, cai muito pouco em relação ao total da prova. Sim, mas veja que estamos vivendo um período de pandemia, tá? Então, o que a gente pode esperar sobre isso? A prova, ela, se eu for falar em viroses, veja que não cai desde 2011. E aí eu entro dentro daquele contexto de atualidades, porque eu vou ter que revisar sobre o coronavírus, certo? Que ele é um vírus de RNA, que ele acomete as vias respiratórias, aí provoca processos inflamatórios, bem como pneumonia, gripe. Vamos lá, H1N1, a gripe comum, né? O H5N1 e também essa cepa que está se falando muito agora, que é o H3N2. Uma das cepas que lá em 2009 foram uma das recombinantes para originar o H1N1, tá? São vírus de via respiratória, mas a gente não pode esquecer também de vírus que são, por exemplo, DSTs, tá? Então a gente pode falar sobre o HIV, o HPV, tá? Então lembrar desses assuntos aqui. Então, em atualidades, cuidar muito, coronavírus e gripe, certo? Ótimo. Dentro das DSTs, HIV, HPV. Nas bacterioses, veja, ela obedece mais ou menos, ó, parou de cair vírus, daí deu uma parecidinha ali em bacteriose, voltou a cair vírus e nenhuma das duas caiu mais. Desde 2015 isso, né? Bem estranho isso. Mas podemos trabalhar então, por exemplo, a leptospirose, tá? As superbactérias, por exemplo, a causadora da gonorreia, a sífilis, que são duas DSTs. Recém caiu, pessoal, a parte, ó, é mais recente, ó, a parte de protozooses. É bem recente, tá? Bem como a parte de plateumintos. Então, plateumintos caiu uma questão sobre teníase. Então, a probabilidade de cair ela é menor, tá? Nemateumintos pode cair com esquistossomose e ascaridíase. E por que pode cair? E se isso cai, ela é uma surpresa porque ela não cai dentro do conceito de atualidades. Se cai, ó, é porque faz anos que não aparece, nos 10 últimos anos não caiu ainda. Então, na tua prova, essa pode ser a surpresa da tua prova, tá? Muito bem. A questão de artrópodes, ela pode aparecer junto com aquela questão, por exemplo, artrópodes, o que eu posso esperar sobre eles? Que eles são vetores de doenças, tá? Então, lembrar quem são os vetores das diferentes doenças, por exemplo, se eu falar em virose, eu vou ter que lembrar dengue, febre amarela, chikungunya, que tem como vetor o Aedes aegypti, tá? O anófilis, que é o vetor da malária, o barbeiro, que é o vetor relacionado ao mal de Chagas. Enfim, eu vou ter que lembrar quem são esses vetores, tá? Então, sempre que eu estudo, aí vem um ponto importante. Sempre que eu estudo todos os parasitismos, eu tenho que ter no meu conteúdo o seguinte: quem é o agente etiológico? Ou seja, quem é que provoca a doença? É um vírus? É uma bactéria? É um protozoário? O que é? Primeiro eu tenho que identificar isso. Quais são as suas formas de transmissão? Tem vetor? Não tem vetor? É um ciclo monoxênico? É um ciclo heteroxênico?
Em seguida, como é que se comporta o seu ciclo de vida? Quais são os sintomas? Poxa vida, eu posso fazer os sintomas diferenciando o coronavírus dos vírus da gripe. Tem tratamento? Ou seja, existe um medicamento que provoque um tratamento em relação à doença? Por exemplo, bactérias nós vamos tratar com antibióticos. E se tem prevenção? Tem ou não tem vacina? Aí se eu falo nas vacinas, pois bem, eu volto ao conteúdo anterior. Porque se eu falo na prevenção e falo das vacinas, eu acho que é muito importante na relação das atualidades, a gente entra para o sistema imunológico. Certo? O que é imunização ativa, o que é imunização passiva. Tá? Então a gente vai ter que lembrar aí até desse conteúdo até para falar sobre as vacinas, que representam um tipo de imunização ativa porque ela estimula a produção de anticorpos para combater, né, os possíveis agentes etiológicos. Então, parasitismo é um conteúdo que tu vai ter dentro da tua organização, do teu estudo, porque ele vai entrar dentro das questões de atualidades, sim. Dando continuidade ao nosso pré-prova, agora eu vou falar com você sobre um conteúdo que, quando aparece nas provas, normalmente não é aquela questão a mais fácil delas. Esse conteúdo é a chamada evolução. Repare que evolução é um conteúdo que está sempre presente nas provas, tá? E eu quero lembrar vocês que na prova da URGS, as questões de evolução são as questões mais complexas aqui, tá? Bom, Dani, pode cair alguma coisa em relação à origem da vida que a gente vê que cai bem pouquinho, ó, no máximo uma questão por prova, se cair, tá? Pode, até pode cair, tá? Olha só, uma questão, pula 2 anos, 2 questões, pula 1 ano, 2 questões, pulou 2 anos, o que eu posso esperar daqui? Mais uma questãozinha, tá? Normalmente é a questão que abre a prova. Nessa questão de 2020, a origem da vida abriu a prova, tá? Diferença entre a biogênese e biogênese, saber o que é hipótese autotrófica e heterotrófica, saber explicar o que significa a teoria endossimbiótica de Lee-Margulis. Origem da vida é fácil, o difícil, como eu já disse anteriormente, é a evolução. Então, o que a gente tem que esperar de evolução, tá? Normalmente caem 2 questões de evolução, tá? Nós tivemos um ano atípico aqui, ó, nós tivemos, olha só, 4 questões aqui, mas é bem atípico isso, tá? O que eu vou esperar, tá? Teorias evolucionistas, a diferença entre darwinismo, lamarckismo, o que é a teoria sintética, eles podem te dar uma situação, problema e tu identificar qual é que é a teoria evolucionista aplicada sobre ela. Então, esse é um ponto importante no qual tu deve revisar, ó, darwinismo com a seleção natural e lamarckismo com a chamada lei do uso e desuso. Os processos de especiação, aí eu já estou falando da teoria sintética, porque eu tenho que envolver, então, a explicação da biodiversidade, dado, né, os conceitos de material genético, mutação, recombinação, deriva gênica, as migrações, seleção natural, que pode ser estabilizadora, ela pode ser direcional, disruptiva, artificial. Isso é muito importante para essa prova da URGS, tá? Saber as diferenças entre seleção natural dentro do neodarwinismo. Saber da especiação, se ela é pré ou pós-zigótica, o que é um isolamento geográfico, o que é um isolamento reprodutivo. Tudo isso tu tem que saber para a prova da URGS, isso aí é básico saber para a evolução, tá? Evidências de evolução, tá? Veja que nos últimos anos ela não apareceu, ó. Especiação sempre cai. Então,
Mas nas evidências de evolução, as análises de fósseis, o que é um órgão homólogo, o que é um órgão análogo, tá? Então tudo isso a gente tem que saber dessa prova, tá? Como eu já te disse anteriormente, cuidado com esses dois pontos, ó, explicar o aumento da variabilidade com as mutações. Lembra das mutações? O que você tem que saber sobre elas, tá? A euploidia e a aneuploidia. Tá? Lembrar desses casos aí, certo? E reparem que a gente ainda tem aquelas análises filogenéticas de cladograma. Tá? Isso aqui é muito importante, essas análises filogenéticas, pela relação de parentesco que pode haver entre as populações. Então esse é um conteúdo que é muito bom e que a URGS gosta de trabalhar, tá? Claro que ela pode aparecer simplesmente como questão teórica lá dentro da classificação dos seres vivos, mas ela pode ser aplicada aqui dentro da evolução, tá? Veja que cai em 2013, cai em 2018, então tem probabilidade de aparecer aqui também, certo? O que faz muito tempo que não cai em prova? Teoria de equilíbrio gênico. A diferença entre, né, a frequência gênica e genotípica pode cair, tá? Então, o que eu acho que pode aparecer aqui? Uma ou duas questões de evolução dentro das 15? Tá, pode ser. Teorias evolucionistas e os processos de especiação. Teoria evolucionista porque faz tempo que não cai, ó. E processo de especiação porque é uma tendência para essa prova. Certo? Foca na evolução e lembra que ela é uma questão difícil. O próximo conteúdo, não tem como não gostar dele, é o conteúdo de zoologia. Na prova da URGS é uma questão obrigatória, tá? Veja que nos últimos anos sempre cai uma ou duas questões de zool, tá? Zoologia de invertebrados inferiores, eu estou falando de poríferos, quinidários, plateumintes e nematelmintos. Plateumintes e nematelmintos, elas caem muito dentro das questões de parasitismo. Então eu já falei sobre elas, tá? O que tem maior probabilidade de aparecer? Invertebrados superiores, que são eles: moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermas. Equinodermas, recém caiu, foi a última questão que caiu dentro das suas características gerais. Então o que a gente pode esperar? Para as questões de invertebrados, a prova gosta, e elas gostam muito sobre artrópodes, mas já faz muitos anos que já não aparece tanto as questões de moluscos, bem como anelídeos. Olha só, anelídeos não caem desde 2011, tá? Então o que eu tenho que saber sobre esses conteúdos? As características gerais do filo, as características embrionárias do filo, a origem do blastóporo, o número de folhetos embrionários, o plano de simetria, enfim. E também a fisiologia, tipo de sistema respiratório, tipo de sistema circulatório, todas essas características aí, tá? Claro que a prova da URGS pode cair uma questão como... Olha só, a gente está trabalhando num ano atípico. Eu estou falando de 15 questões. Se cair zoologia vai ser uma, duas questões. Então pode ser que caia uma questão trabalhando, por exemplo, vários filos diferentes, trabalhando, por exemplo, o sistema circulatório. Qual é que é a característica do sistema circulatório do molusco, do artrópode, tá? Então estudar muito aqui dentro a chamada fisiologia comparada, tá? Até mesmo dentro dos vertebrados. Bom, o que eu posso esperar dos vertebrados? Eu posso esperar em relação a eles uma questão, por exemplo, de aves. Pode cair uma questão sobre mamíferos, peixes, que é uma prova que a prova da URGS gosta, tá? Mas a especificidade ela se torna menor pelo volume de questões da prova. Então, de novo, foquem na fisiologia comparada. Ah, vou trabalhar sistema circulatório. Qual é que é a diferença do sistema circulatório de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave e de um mamífero?
Então, isso é uma questão característica da prova da URGS, tá? Dentro das que a gente pode esperar para a prova deles, tá? Que todo ano a gente espera, ó, até 3 questões dentro da zoologia. Aí eu acho que nessa prova vai ter uma, tá? Então, quanto maior volume de assunto para uma mesma questão, melhor de ser trabalhado, tá? Zoologia vai estar lá. Fisiologia comparada, a diferença entre os sistemas. Agora sim, tô sentindo a tua energia, tô sentindo que tu está feliz agora, porque vem a parte das dicas de botânica. Botânica é aquele conteúdo que também vai aparecer quase que na mesma proporção da zoologia. Toda a prova aparece e normalmente não são questões difíceis, são as questões fáceis da tua prova, no máximo questões médias. O que a gente vai esperar aqui? Primeiro, tá? Quando eu falo, ó, características gerais, gente, veja, nós temos aqui, veja que faz muitos anos que não caem questões específicas de filos como briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Pode aparecer uma questão sobre isso agora? Sim, ó, porque faz muito tempo que não cai. Então o que tu vai lembrar de estudar de cada uma delas? As características gerais de cada um deles e qual a característica do seu ciclo de reprodução. Se o gametófito é duradouro, se o esporófito é duradouro, se a reprodução é dependente ou independente de água, se forma ou não forma tubo polínico, enfim, tá? Mas, olha a tendência aqui, ó, angiospermas. As angiospermas sempre caem na prova. Então, o que eu tenho que cuidar com as angiospermas, por exemplo? Dentro dos seus ciclos reprodutivos, a dupla fecundação. Lembra que aqui tem polinização, os tipos de polinização. A diferença entre os tipos de frutos. Deiscêntico, indeiscêntico, carnoso, seco. Isso tem que saber para essa prova. A diferença entre caules e raízes. Mas onde é que a gente emprega isso? Nas modificações e as suas adaptações para os diferentes ambientes. Tá? Mas onde é que eu apostaria aqui? Histologia recém caiu, ó. Mas desde 2016 não cai fisiologia vegetal. Então o que eu tenho que esperar? Vamos lá. Tu vai revisar isso, tá? Junto com as angiospermas, tu vai revisar fisiologia vegetal, porque podem ser as duas questões que vão aparecer na tua prova, tá? Os hormônios vegetais, tá? Auxina, giberelina, citocinina, ácido abscísico e o gás etileno. Dá uma revisada também na relação da condução da água e sais minerais pelo xilema, na relação da tensão-coesão e na condução via floema, tá? Na diferença da pressão osmótica, tá? Então, fisiologia vegetal, uma alta probabilidade de cair. Olha aqui de novo, ó, já não cai a 4 vestibulares. E dentro das angiospermas, a segunda dica, por quê? Porque é que sempre cai nas provas. Lembre-se, diferença dos frutos, caules e raízes adaptados a diferentes ambientes, tá? Sabe que dentro das angiospermas faz tempo que não cai aquelas questões de mono e dicotiledôneas. A última que caiu foi sobre os poros presentes em grãos de pólen de plantas que são monocotiledôneas, tá? Muito difícil essa questão aí, tá? Mas caiu, certo? Então, lembra de estudar essa diferença entre esses dois também, tá? A diferença de verticilos florais, enfim, tá? Então, botânica vai estar na tua prova. Lembra das duas dicas, angiospermas, fisiologia vegetal. Nosso próximo conteúdo é a histologia animal. Bom, agora vem um ponto importante. Por quê? Porque como nós estamos falando de uma prova com um número de questões mais reduzido, certo? Nós vamos ter aqui
15 questões, a histologia animal, ela pode aparecer junto com as questões de fisiologia humana. Se cair uma questão sobre sistema nervoso, o tecido nervoso pode estar lá dentro. Se cair uma questão sobre tecido sanguíneo, pode cair o sistema imunológico. Enfim, a gente vai ter que saber trabalhar essas relações. Então, o que eu tenho que esperar? Veja, que a histologia animal, quando cai uma questão, tá? Normalmente ela está lá no início da prova, logo após a citologia, enfim, tá? Então, na última prova, caiu uma questão sobre tecido nervoso. Já diminui a probabilidade, porque também caiu o tecido sanguíneo. Só que do tecido sanguíneo, o que eu tenho que cuidar do tecido sanguíneo, tá? Eu tenho que cuidar do tecido sanguíneo a relação dos leucócitos. Porque os leucócitos podem ser trabalhados junto ao sistema imunológico, que entra dentro das atualidades. Tá? Eu já comentei isso. Mas também pode cair sobre plaquetas, coagulação sanguínea, enfim. Eu acho que este é um ponto muito importante de ser revisado, tá? Essa prova, então, a tendência é apresentar pelo menos uma questão, tá? Certo? Pelo menos uma questão. E aí, o que pode ser analisado se isso não cai também, tá, pessoal? Veja que o tecido epitelial, ele não aparece nos 10 últimos anos de prova, ou seja, a última vez que caiu é 2009. Então, o tecido epitelial, ele tem uma altíssima probabilidade, estará dividindo o ranking do primeiro colocado junto com o tecido sanguíneo, quando eu falo dos leucócitos, junto ao sistema imunológico. Então, esses são os dois principais conteúdos que podem aparecer na tua prova. O tecido epitelial, pela probabilidade de não ter aparecido nos últimos anos, tá? Então, veja que são dois conteúdos que fazem tempo que não caem. Mas o tecido conjuntivo, ele tem as suas várias facetas aqui, né? Junto com o tecido adiposo. Aí eu posso falar em gordura, gordura trans. A gente pode falar em problemas de obesidade. Tá? Posso falar um monte de coisa sobre em relação ao tecido adiposo. E ainda a gente pode fazer uma relação, só que é bem recente, do tecido ósseo e do tecido cartilaginoso como tecidos de sustentação, tá? Lembra que isso aqui pode aparecer na zoologia lá nos vertebrados, cartilaginosos, os condrícteis, osteícteis em diante do tecido ósseo. Bom, o tecido muscular, ele é um pouquinho mais recente, em relação aos outros tecidos. Mas eu tenho que saber a diferença entre tecido muscular estriado, o não estriado, né? Na verdade, o esquelético, o visceral, o cardíaco, tudo isso eu tenho que saber, tá? Mas aqui estão as principais dicas de histologia para esse nosso vestibular URGS 2022. Sempre lembrando, uma prova mais enxuta. Dando a sequência ao nosso pré-prova, quase no final, nosso próximo conteúdo é embriologia, que aparece com um volume, uma probabilidade, uma porcentagem de questões bem baixa, né? Na última prova nós tivemos uma questão já de êmbrio, falando dos diferentes tipos de óvulos, diferentes tipos de clivagens. A êmbrio pode aparecer de novo na prova? Claro que pode. Ela pode cair com os anexos embrionários, tá? Ela pode cair com a diferença nos tipos de gêmeos, tá? Nas fases do desenvolvimento embrionário, morulação, blastulação, gastrulação, neurulação. Então a êmbrio pode aparecer, mas a probabilidade dela é menor, tá? Mas a gametogênese pode, certo? Veja que ficou muitos anos, olha isso aqui, ó. Ficou muitos anos sem cair, daí cai em 2017, não cai em 18. Cai em 19, não cai em 20, pode aparecer, tá? Então a diferença da espermatogênese e da ovulogênese, lembrar de fase diploide e haploide ao longo das fases dessa gametogênese, período de multiplicação, de crescimento, maturação, enfim, tá?
na reprodução, eu tenho que lembrar quem são os hormônios que estão envolvidos. Aí, tomar muito cuidado em dois conteúdos aqui, certo? Dois conteúdos, por quê? Porque eles podem estar atrelados ao sistema endócrino. Quando eu falo em relação ao ciclo menstrual, tá? Lembra do gráfico em relação ao ciclo menstrual. E se eu falo do ciclo menstrual, eu também tenho que lembrar dos chamados métodos contraceptivos. Olha lá, métodos contraceptivos, tá? Esses métodos contraceptivos, a gente vai falar ali, né, de vários tipos deles, né? Da tabelinha, pílula anticoncepcional, enfim, tá? Lembrar quem são esses métodos contraceptivos. Então, lembrar desses conteúdos, porque eles podem aparecer pelo menos uma questãozinha na tua prova dentro das 15. Então, chegando ao final do nosso pré-prova, com o último assunto que tu vai dar uma revisada, pelo menos uma questão, eu coloco tudo junto, seres vivos. Veja que até cai um volume legal de questões aqui, tá? Classificação dos seres vivos. Nos últimos anos ela tem aparecido pelo menos uma questão em prova, ó. Tá vendo? Então, saber das regras de nomenclatura. E categorias taxonômicas. Tá? Isso é muito importante saber disso, tá? Vírus. Olha só. Como o vírus está dentro daquela questão de atualidade, junto com o coronavírus, as diferentes cepas da gripe, enfim, pode cair uma questão que não fale sobre os parasitismos, mas fale sobre o vírus, que ele é acelular, parasita intracelular obrigatório. Então, esse cara tem que tomar muito cuidado dentro das dicas, porque olha lá, ó, nos últimos 10 anos de prova não caiu, tá? Rinomonera também pode cair como organismo procarionte, parede celular de peptídeo glicano. Os protozoários, eles podem cair sim, porque não cai desde 2012. Então, lembrar sobre as algas, certo? Dá uma estudadinha sobre as algas. E o reino fungi, tá? O reino fungi, sim, ele pode aparecer com as suas características gerais também, que são heterotróficos, de absorção, de digestão extracorpórea por absorção, tá? Que tem parede celular de quitina, apresenta as hifas que logo em seguida formam um micélio, tá? Então, todas essas características sobre fungos, porque também já faz um bom tempo que isso não cai em prova. Só que disso tudo, se eu encontrar numa prova desse conteúdo seres vivos, 2. Se cair 2, seria um exclusivo para a classificação de seres vivos e a outra dos 4 reinos. Eu aposto aonde? Em vírus, porque é o que tem maior probabilidade, tá? Então, lembra de dar uma estudadinha sobre isso. Dentro dos vírus, tá? Dá uma lembrada de revisar sobre até as formas de reprodução, né? Do ciclo lítico e lisogênico. Até isso aí tu pode revisar, tá? É importante. Mas os vírus, se não cair dentro de atualidades, vai cair sobre a característica da estrutura viral, porque já faz muitos anos que não aparece. Então, finalizamos o nosso pré-prova URGS 2022. Para você que chegou até esse momento do nosso pré-prova, queria te agradecer pela tua atenção e, ainda por cima, todas as dicas que foram dadas foram feitas com muita atenção, feito a partir do estudo das provas dos anos anteriores. Esse material que está em anexo junto com esse vídeo vai ser muito importante para você também ter sucesso nessa prova. Eu
deste lado, estarei torcendo muito por você na sua aprovação. Espero que esse pré-prova tenha te ajudado a te direcionar nessa tua etapa final, que é a revisão para uma prova tão importante que é a prova da URGS. Mais uma vez, te agradeço pela tua atenção e a companhia nesse meu pré-prova, certo? Fica o meu beijo e o meu abraço para você e que você tenha muito sucesso nessa prova e que a gente possa comemorar a tua aprovação. Então, aqui vou me despedindo. Tchau para você. Um beijo no coração.